temos nele o seu corpo, pelo Senhor ter nos dado sentidos espirituais para acolhermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor. E nós pedimos, Deus, que essa noite obrigado, Senhor, graças te damos, Pai. Como é bom render louvores, adorar o Senhor, estar na companhia dos irmãos, da família da fé. Te agradecemos, Senhor, por isso, pela tão grande salvação que por nós foi concedida em Cristo Jesus, pela união que temos nele, no seu corpo, pelo Senhor ter nos dado sentidos espirituais para acolhermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor. E nós pedimos, Deus, que essa noite esse mesmo milagre venha acontecer, que o Senhor nos dê todos os recursos espirituais necessários para que acolhamos a Tua palavra e ela encontre o lugar preciso no nosso coração e produza o fruto que glorifica o Teu nome. Eu oro para que isso aconteça no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Então, abra aí a escritura no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, logo depois do livro dos Juízes. Irmãos, esse livro é um livro muito belo. Na história de Ruth tem drama, tragédia, amor, final feliz. Isso aqui dá um filme extraordinário, tá bom? É o único livro da Bíblia que possui o nome de uma não gentia. No centro da história, há duas mulheres. A primeira, Noemi, uma judia, idosa, pobre, viúva, desolada e sem filhos. E a segunda é Ruth, uma viúva gentia que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. Esse livro, ele ensina que há reconciliação para todos os estrangeiros que se refugiam em Deus. Vocês vão ver que no capítulo 2, verso 12, inclusive isso é o que Boaz diz a Ruth, que ela era bem-vinda ali no meio do povo porque ela veio se refugiar debaixo das asas do Deus de Israel. Nós poderíamos dizer que, em certo sentido, Boaz representa os judeus e a Ruth representa os gentios. Essas duas humanidades sendo unidas em um único povo. Nós não sabemos ao certo quem foi que escreveu o livro. Sabemos que a composição final dele está ali por volta do reinado de Davi, alguma coisa por volta do ano 1000 a.C. Dentre vários objetivos que esse livro tem, o autor deseja, grave isso, que o leitor perceba que as raízes da realeza messiânica estão em Belém e não em Benjamim, que era a cidade de Saul. Então vocês vão ver que o livro termina justamente traçando a genealogia de Davi a partir de Ruth, justamente para salientar esse ponto, que já havia uma promessa de que o rei messiânico viria de Belém, de Efrata, como diz o Miqueias capítulo 5, e vocês vão ver que há uma referência a isso também aqui no livro. Se fosse para resumir esse livro todo em uma mensagem, em uma frase, eu diria que a frase perfeita para representar esse livro é essa: Deus é misericordioso com os misericordiosos. Nós poderíamos até dizer que essa frase ela é uma antecipação da bem-aventurança de Cristo, Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, Deus é misericordioso com quem é misericordioso. E nós precisamos, irmãos, da misericórdia de Deus, porque às vezes a vida é muito difícil.
Porque às vezes tragédias acontecem em nossa vida. E é dessa maneira que essa história começa. Nós vamos ver que esse é o primeiro capítulo da história. A história começa com uma situação horrível, com uma verdadeira tragédia. E nós vamos ver que tragédias se abatem sobre pessoas, sobre famílias. E só a misericórdia de Deus é que pode nos socorrer. Então hoje nós vamos iniciar a aproximação desse livro. Vamos ler os 5 primeiros versos do capítulo 1. E então tentar compreender a palavra de Deus. Então vamos ler. Leia com fé a Sagrada Escritura. Diz assim o primeiro verso. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Amém. Viram que o livro começa com tragédia, não é? Então, o primeiro capítulo, irmãos, dessa história, eu chamei de pecado e carestia. Vocês percebem que o autor, ele começa situando o leitor no tempo histórico em que o livro se desenrola. Ele diz na primeira linha do verso 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então, nós poderíamos dizer que o livro de Ruth é uma continuação do livro de Juízes. Então, é nesse tempo. Lembra que o tempo dos juízes começa logo depois da morte de Josué e se encerra com Saul, o primeiro rei de Israel. Então é um período de mais ou menos 350 anos. É uma época muito difícil. Se você já leu o livro de Juízes, você já percebeu isso. É uma época em que o povo de Israel vive em desobediência, que todos aqueles pecados que Deus havia alertado no tempo de Josué que eles não cometessem, eles cometeram, e por causa disso Deus se afastou deles, e eles se casaram com mulheres pagãs, se tornaram adoradores de ídolos, e por causa disso eles sofreram a disciplina de Deus, que veio de diversas maneiras, dentre elas guerra civil, invasão de povos. Aqueles povos que eles foram chamados a conquistar, no final das contas eles estavam sendo subjugados por ele. O livro de Juízes tem um refrão que amarra todo o livro. O refrão diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Então esse era o refrão do livro de Juízes. E se nós fôssemos pensar de uma forma um pouco mais ampla, poderíamos dizer que esse é o refrão da humanidade desde de Gênesis capítulo 3. Porque desde quando o homem se afastou do Senhor, ele tornou rei de si mesmo, ele abriu mão do Senhor como aquele que governa a sua vida, e cada um vive como quer, e é por isso que nós temos tanta instabilidade nesse mundo. O texto acrescenta ainda no verso 1, situando ainda a gente aqui na história, que no tempo dos juízes houve fome na terra. Então havia fome na terra de Canaã. Irmãos, isso é uma coisa muito estranha. Nós passamos meses e meses estudando o livro de Josué, e algo que sempre é repetido no livro de Josué é que a terra de Canaã era a terra que mana leite e mel. Em outras palavras, era a terra da prosperidade. Era a terra onde eles teriam todos os recursos. Deus disse várias vezes, através de Josué, através de Moisés: vocês vão usufruir de plantas, de árvores, de terras que vocês não cultivaram, vocês vão comer frutos que nunca plantaram. Então é estranho a terra da prosperidade, a terra da bênção, a terra onde tinha todos os recursos, de repente se tornar um local de carestia. Mas a própria cidade de Belém, veja que
o autor vai afunilando, né? Tem muita sabedoria na construção desse texto. Ele começa falando de Juízes, depois ele vai estendendo até chegar em Belém, que é onde a cidade onde tudo aqui vai ocorrer. Na cidade de Belém também havia carestia. Vocês devem saber que a palavra Belém é Bethlehem. Beth é casa e Lehem é pão. Belém é a casa do pão. Belém era conhecida por seus cereais. Belém era conhecida por sua fartura. E agora Belém está sem pão. A casa do pão está em carestia. E a pergunta, meus irmãos, é: o que foi que aconteceu? Como é que eles chegaram a esse ponto? O que foi que ocorreu na história dessas pessoas que a terra da prosperidade se tornou um lugar de necessidade? A explicação está em diversas passagens aqui do Pentateuco. Eu vou apenas olhar com vocês Deuteronômio 28. Veja a explicação para o fato da terra prometida se tornar um local de opressão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Aqui está a explicação. Diz o seguinte, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então Deus fala que se eles não ouvissem, se eles não atendessem, se eles não adorassem o Senhor, se eles não fugissem dos ídolos, maldições viriam sobre eles. E dentre várias maldições que nós temos descritas aqui no livro, no verso 23, temos essa: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Então aqui Deus está dizendo que ele ia simplesmente fechar as estruturas de cima do céu e debaixo da terra, e não ia ter chuva, a terra não iria produzir. E por que isso iria acontecer? Porque o povo não estava adorando o Senhor, o povo não estava vivendo para o Senhor. Então essa é a explicação, irmãos. Essa é a explicação do porquê a casa do pão estava sem pão. Eles desobedeceram ao Senhor, eles deram as costas para o Senhor, e como eles se afastaram do Senhor, também o Senhor se afastou deles. Tornando aqui para Ruth, o que essa família fez quando foi pressionada pela carestia? Preste muita atenção nisso, porque aqui nós temos uma espécie de um arquétipo da natureza humana, uma estrutura da natureza humana, um esboço da nossa alma, está aqui. Veja só. Continuando a leitura, diz: e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então o que essa família fez? A família do Elimeleque fez quando se sentiu pressionada pela carestia. Eles saíram de Israel, eles resolveram ir para outro país. Isso, irmãos, é uma coisa muito estranha. Porque, em certo sentido, ele está fazendo o caminho inverso que Josué fez para entrar na terra prometida. Vocês lembram que Josué veio pela Transjordânia, atravessou o Jordão, ficou de frente para Jericó. Nós mostramos até algumas vezes os mapas para os irmãos, como foi a entrada de Josué. O Elimeleque fez o mesmo percurso, só que o oposto. Saindo da terra que o Senhor deu para ele. Ele atravessou Jericó e foi embora para as terras pagãs. Isso, irmãos, era uma péssima escolha. Ele era da cidade de Belém de Efrata, a cidade da realeza, a cidade do rei Davi, a cidade de onde viria o rei messiânico, que iria governar no trono de Davi para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Ele está fugindo daquele local para ir para uma terra distante, uma terra pagã, saindo para um lugar onde Deus não aprovava. Como eu disse para vocês, isso aqui é um arquétipo do nosso coração. Isso aqui nós temos uma descrição da nossa estrutura. Pensa comigo. O que você faz quando a carestia chega? O
que você faz quando o seu coração é tomado pela carência? O que você faz quando você se sente pressionado? Quando algo que você planejou com todos os detalhes dá tudo errado e você se vê sem ter para onde ir. Normalmente, em situações assim, nós queremos resolver do nosso próprio jeito. E se nós não conseguimos encontrar nenhuma saída, nós procuramos pelo menos alguma coisa ou alguém que nos dê um tipo de alívio. Pensa num jovem, numa jovem cristã que está vendo os anos passar e você não encontra uma pessoa para se casar. E aquela situação começa a pressionar você emocionalmente. E de repente você abre as portas do seu coração para entrar num relacionamento com um descrente. Ou pensa num casal que está casado, que eles estão sendo pressionados por uma crise no casamento e uma das partes resolve entrar na infidelidade ou apelar para a pornografia, ou alguém que está passando um problema financeiro e pressionado por aquele resolve entrar numa leve desonestidade, numa espécie de uma mentirinha branca. Esse é o arquétipo, irmãos, do nosso coração. No final das contas, as provações e até a disciplina divina, elas servem para trazer à superfície da nossa alma o que está dentro do nosso coração. A nossa falta de fé, os nossos pecados escondidos, as nossas inseguranças, os nossos rancores, todas essas coisas vêm à tona quando as pressões agem no nosso interior. Aliás, eu até poderia dizer que o modo como você age quando é pressionado diz muito mais a respeito de você do que as decisões que você toma quando todas as coisas estão equilibradas em tempos de tranquilidade. E nós vemos essa estrutura da alma humana nessa família. Mas, irmãos, eles tinham uma justificativa interna para isso. E aqui está mais uma estrutura da nossa alma. Porque o texto diz que eles planejavam apenas habitar. Vamos ler aqui no texto. Diz assim: nos dias em que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Essa palavrinha aqui, habitar, ela traz a ideia de peregrinar. Ela traz a ideia de você passar um tempo fora, obter alguma coisa e depois voltar para casa. Então eles tinham uma espécie de uma justificativa interna para o que eles estavam fazendo. O fato é que eles estavam tomando uma decisão que Deus reprovava. E toda vez que a gente resolve fazer uma coisa que Deus reprova, nós temos que tentar criar uma justificativa emocional. Por que eu estou fazendo isso? Como é que eu vou conseguir colocar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabendo que eu estou fazendo uma coisa que Deus reprova veementemente? Então nós criamos essas desculpas, uma espécie de uma racionalização do pecado. E essa era a racionalização deles, a desculpa interna. É só por um tempo. É só por um tempo. Nós sabemos que Deus não aprova, mas é só por um tempo. Depois a gente volta. E aí, enquanto eu estava meditando nisso, eu fiquei imaginando um provável diálogo entre essa família e os demais habitantes de Belém. Então você imagina lá, o Elimeleque está começando a desmontar suas tendas, juntando ali suas coisas, fazendo a sua mala, vai passando um vizinho, outro, um familiar. Ei, vai se mudar? Vai para onde? Elimeleque diz: eu vou para Moabe. O quê? Você está maluco, pai? Esse judeu era meio soteropolitano, né? Uma versão meio soteropolitana. E ele diz: eu preciso de comida. Meus filhos vão morrer. Passando fome. Está vendo a situação? Temos que fazer alguma coisa. E o vizinho pergunta para ele: mas Moabe não tem tabernáculo? Como é que você vai adorar o Senhor? E quando chegar a época da Páscoa, que é o momento que nós vamos celebrar o Senhor pela redenção, pela salvação da escravidão egípcia, como é que nós vamos adorar o Senhor? Eles não têm tabernáculo, eles são adoradores de ídolos, eles não guardam sábado.
eu preciso de comida, preciso cuidar da minha família, é só por um tempo. Aí vem lá o vizinho número 2 e diz, você vai, ouvi dizer aí que você vai para Moabe? É verdade isso mesmo? É verdade. Mas eles são nossos inimigos?